Oi, pessoal, tudo bom? Eu quero saber de vocês, como é que tá sendo comer um churrasco enquanto o mundo tá acabando? Né? Com tudo isso que a gente tem vivenciado no Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui falando de Porto Alegre, a gente sabe que as mudanças climáticas estão cada vez mais batendo a nossa porta e a gente vai ter que pensar muito sobre isso, né? Nos próximos dias, meses e anos que estão por vir. Então, para falar sobre isso, eu consegui essa convidada maravilhosa, que é a Fernanda Fonseca, que é psicóloga, né, ativista vegana, e ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre isso no Gaycast dessa semana. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Anderson. Prazer estar aqui com Isso. você. Estou muito feliz. Ah, que bom. Eu gostei muito desse assunto que tu resolveu trazer pra gente pensar um pouquinho, né, sobre como os nossos hábitos, né, do dia a dia, alimentares, até mesmo culturais, têm um impacto, né, na vida que a gente está vivendo, inclusive nessas mudanças que a gente está vivendo nesse mundo como um todo. Então eu acho muito legal a gente trazer essa discussão aqui. Sim, até o pessoal brinca, né, do movimento vegano, que tem aquele filme Não Olhe para Cima, que tem sido muito Não Olhe para o Prato. Isso faz muito sentido, né, Fernanda? E é muito interessante a gente pensar, né? Porque, no geral, a gente não pensa muito na comida. Né? A gente pensa no que comer, mas a gente não pensa muito no impacto que a comida tem, né, na nossa vida como um todo. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, eu queria te perguntar, como é que tu te tornou vegano, ou te descobriu vegano, não sei qual é o melhor termo pra gente usar aqui. Na verdade, eu tenho memórias, assim, desde quando eu era criança, de quando eu descobri que eles iam matar um pintinho que eu tinha ganhado, eu fiquei muito triste, chorei e tal, né? Mas a sociedade não estimula, né? Assim, nem as crianças mesmo é permitido falar muito sobre isso. As coisas mudaram um pouco, mas ainda é assim. Então a gente vai ignorando isso, deixando para lá e simplesmente aceitando, né? Para se encaixar, para se adaptar nesse sistema. Uhum. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo assim de violência animal foi do Paul McCartney, né? Que ele mostrava, porque não sei se as pessoas sabem, mas ele também é um ativista vegano e ele promove até uma campanha mundial que chama Segunda Sem Carne, porque se as pessoas fizerem uma refeição só no dia sem carne, na segunda, elas já ajudam a diminuir muitos impactos ambientais e também a terem mais benefícios de saúde, né? Uhum. Então eu vi esse vídeo, ele mostrando a violência contra os animais, e aquilo me deixou muito mal. Só que eu pensava assim, tá, mas eu não posso parar de comer carne, senão eu vou morrer, né? E seguir comendo carne. Inclusive, eu era uma daquelas que, quando chegava na churrascaria, eu era a que mais comia carne. No churrasco, eu era a primeira a chegar e a última a sair. Eu era apaixonada por carne. Então, eu só resolvi virar vegana mesmo quando eu descobri a questão da saúde, que eu poderia me beneficiar muito em termos de saúde, né, que era o contrário do que eu pensava. Uhum. Assim, existe ainda, já está diminuindo bastante, mas ainda existe um preconceito muito grande no meio científico, porque existe um viés carnista na formação de todos esses profissionais, nutricionistas, médicos, e eles são orientados a passarem uma alimentação à base de carne e laticínios, né? Uhum. Mas se as pessoas pesquisarem, né, assim, buscarem referências científicas mesmo, existe, principalmente em inglês, tem muito mais pesquisa em inglês, né? Uhum. Alimentação à base de planta, que é a plant-based diet, você encontra até assim reversões de doenças, principalmente Interessante. coronarianas e várias outras doenças também, né? Ou mesmo estabilizar quadros de doenças através da whole plant-based diet, né? A dieta integral à base de plantas. Então, Interessante. quando eu descobri que eu poderia me beneficiar, eu que sempre tive um medo terrível de adoecer, eu não tive dúvida, eu consegui assim virar vegana da noite para o dia e uma vegana saudável, né? Que eu procurei ser a maior parte do tempo, desde o início. Teve uma fase de vegana junk food, porque hoje em dia a gente tem os veganos junk food, a gente tem alimentação vegana de pizza, hot dog, muita fritura e tudo quanto há. Mas eu procuro seguir um veganismo que me proporciona mais saúde e qualidade de vida. Uhum.
E isso é interessante pensar, né, Fernanda? Porque quando a gente pensa comida vegana, a gente pensa, ai, que sem graça. Batata frita é vegana, né? Não é É, saudável, mas é vegano, né? amendoim, É. arroz, feijão, Uhum. pipoca. Adoro pipoca. Sem manteiga, né? Só com margarina. Margarina pode. Tem a pipoca da Yoki, por Uhum. incrível que pareça, aquela de micro-ondas, ela é de manteiga e Uhum. é uma manteiga artificial, ela é vegana. Olha, e ó, aqui nos patrocina, viu? Tá, mas Fernanda, explica um pouquinho para quem não conhece a terminologia. O que é o veganismo? Então, o veganismo, ele procura combater na medida do possível, né, gente? Uhum. Porque não tem como a gente ser 100% vegano 100% do tempo num mundo que, pelo menos ainda, não é vegano. Ok. Então, ele procura combater todas as formas de violência animal na medida do praticável, né? Na medida do Uhum. possível. Ok. E E uma isso pessoa. inclui Desculpa. não só alimentação, mas também consumos assim de vestuário. Então, o vegano, se ele vai comprar uma jaqueta, ele vai procurar uma jaqueta sintética, porque ele não quer vestir uma vaca, né? Uhum. Então, aliás, nem dá para saber se é uma vaca, né? O couro, a jaqueta de couro. Às vezes é um cachorro que eles é, colocaram de couro, né? Lá na China, que eles não falam de que é o couro, né? Bom saber. Tá, mas isso é interessante. Então, uma pessoa que pratica o veganismo ela é uma pessoa que deseja abrir mão do consumo de carne e de produtos derivados de animais por uma questão ideológica. Isso? Sim, Uhum. sim. E todos nós temos as nossas ideologias, Sim, né? sem Não dúvida. só o veganismo, mas todos Uhum. nós temos as nossas próprias ideologias também. Uhum. Porque o vegano, ele, inclusive, isso já foi aprovado em lei que os animais, eles são seres sencientes, ou seja, todos os animais, sem nenhuma exceção, são seres que sentem tudo que a gente sente. Uhum. Então, eles, vamos ver como que vai ser daqui para frente, porque hoje eles são vistos como mercadorias, como bens. Sim. Eles não são vistos na prática como seres sencientes, né? Uhum. Então, como seres sencientes, eles lutam pela vida deles, eles também desejam liberdade, eles desejam se divertir, eles desejam tudo que a gente também deseja. Uhum. Faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que é legal, eu também enfatizei esse ponto, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Ah, porque a pessoa vira vegetariano, né? Que é um outro termo que a gente pode aprofundar depois, porque não gosta de carne. Não necessariamente, já tu acabou de dizer, tu adorava um churrasco, Nossa, eu né? gostava. Mas tu percebeu que como pessoa isso te agredia, né? Essa coisa da exploração animal. Sim, assim, eu acho que quando a pessoa tem mais de um motivo para ela Uhum. virar vegana, Claro. ou quando tem um motivo muito forte, né, é mais fácil, porque eu já vi muitas pessoas que também gostam muito de animais, e você não precisa também gostar de animais para virar vegano, né? Você pode simplesmente só respeitar os animais, o meio ambiente, as outras pessoas e decidir virar vegano, né? Tem muitas pessoas que amam os animais e voltam a comer carne, né? Então, tem os desafios, inclusive tem uma rotatividade que não é baixa no veganismo, esse entra e sai de pessoas no movimento. Porque as pessoas muitas vezes acham que tem que ter umas regrinhas, assim, umas coisas mais fáceis, né? Uhum. E não é bem assim. Então, pessoas que gostam muito de animais podem voltar a comer carne, pessoas muito boas podem simplesmente não querer virar veganas, né? Uhum. Tem várias questões que não dá para a gente julgar também, porque a gente vive num mundo onde tudo é enxergado em um binarismo, né? Então, ou eu sou preconceituosa ou eu não sou, sendo que todos nós temos preconceito dentro de nós também a ser combatido, né? Então, se eu sou preconceituosa, quer dizer que eu sou boa ou ruim, como se as pessoas fossem só boas ou ruins, né? Uhum. Ou eu sou humana ou eu sou animal, né? Sendo que nós somos animais também, sendo que também nós fazemos parte da natureza e a gente se distanciou tanto disso que
para a gente se mostrar superior aos outros animais, a gente não se inclui como um deles, nem como parte da natureza, e a gente está cada vez mais distante, inclusive do nosso habitat natural também. Isso é uma coisa bem interessante de pensar, né, Fernanda? Porque a gente vive, a gente tem uma tendência a ser dicotômico, né? Ser É, ou não ser, é ou não é, bom e mal. E eu acho que é sim, importante, né, a gente pensar, até como nós como psicólogos, a gente muitas vezes tem que trabalhar isso com pacientes para ajudar eles a perceber que o mundo não é dicotômico. Né? Eu sempre digo que entre o branco e o preto tem milhares de tons de cinza. E a gente precisa entender isso, assim, que comportamentos são diferentes daquilo que a gente é. E muitas vezes nós vamos cometer comportamentos que para outras pessoas podem ser vistos como egoístas e como errados. Isso não vai fazer de nós pessoas ruins. Vai fazer pessoas que estamos vivendo a nossa vida com erros e acertos e tudo mais. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar dentro do grupo, né, que se considera vegano, talvez o comportamento de comer carne não seja um comportamento legal e as pessoas têm o direito de discordar e concordar. E eu acho que é justamente essa dialética que pode criar um mundo melhor, quando se conversa sobre. Mas as pessoas têm muita dificuldade de poder olhar para os seus próprios comportamentos no geral, né? sim. Muita resistência, né? Uhum. Inclusive, dentro do veganismo se fala muito sobre isso também, né? Sobre a dissonância cognitiva, o esforço que as pessoas fazem para elas não entrarem em contato com o comportamento carnista delas, Uhum. né? Porque se elas realmente olharem, né, o que que acontece com os animais, tá, que muitas normalizaram isso e tal, mas se elas realmente olharem para ver o que está acontecendo, que alguns animais estão sendo maltratados, estão sendo explorados, estão sendo torturados até morrerem, muitas delas não vão ter coragem de comer a carne, né? O Paul McCartney, de novo, ele tem uma frase que ele fala: se os abatedouros, se os frigoríficos tivessem portas de vidros, muitas pessoas se tornariam vegetarianas. Talvez. E sabe o que tu tá falando? Eu lembrei de. Acho que foi um pouco antes da pandemia. O Rodrigo Hilbert, né, o apresentador, ele fez um. Ele tava apresentando, ele cozinha, né? Ele tava fazendo um programa dele. Num dos programas dele, ele mostrou o processo de abate. Eu não sei se era um porco, uma ovelha, eu lembro que era um bicho Acho que menor. era um filhote, era um É, filhote. e aquilo virou um estardalhaço na televisão. Ai, que absurdo mostrar uma coisa dessa. E daí eu acho que é interessante que a gente consegue ver justamente essa desconexão. Porque as pessoas, elas, um lado delas sabem que aquele pedaço de carne foi um ser vivo, mas elas não se conectam com isso. E quando elas veem isso, elas inclusive ficam ofendidas. Né? Sim, Mas é importante a gente entender que carne não é impressa 3D numa bandeja de isopor dentro do supermercado, né? Ela vem sim. de algum lugar. E a gente, É. inclusive, né, eu fico pensando o quanto que tu não levar isso em consideração, tu também tá desrespeitando esse animal. Não é? Já que tu É, pretende ser carnista, eu achei maravilhoso esse termo. Tá? Pessoal, vamos deixar bem claro, eu sou um carnista, tá? Né? A Fernanda é vegana, mas eu não sou, e por isso que eu acho que é uma discussão super legal. Mas o quanto é importante ter esse processo de olhar e entender isso aqui é um pedaço de um animal que deu a sua vida de certa forma para eu poder estar ali comendo, né? E não foi por desejo dele. Eu acho que esse também é um ponto importante, né? sim, e assim, é claro que ao mesmo tempo, quando a gente vai mostrar uma imagem de como um animal é abatido, Uhum. hoje as redes sociais elas oferecem a opção de botar uma tarja lá e falar contém imagens de violência, você quer Conteúdo prosseguir? sensível é uma coisa. Conteúdo sensível, uma coisa assim. Porque também é legal de você dar um toque na pessoa. Você quer ver como que é? E a gente nem recomenda que a pessoa fique assistindo constantemente, Sim. porque algumas pessoas realmente se abalam. Nem todo mundo se abala com isso. E agora também os pecuaristas, né, no TikTok, isso está ficando cada vez mais comum, deles mostrarem o tratamento que eles dão aos animais, Uhum. inclusive na hora do abate, né? Uhum. Porque eles querem também naturalizar isso, mostrar para as pessoas que está tudo bem e tal, que não tem nada demais com isso. É. Eu acho que é uma coisa importante, né? E é interessante a gente pensar, porque quando a gente pensa em alimentação como um todo, e daí eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, né? A gente tem que entender que
né, a atividade pecuarista, ela é uma atividade muito dispendiosa em relação a recursos naturais, não é verdade? Sim, muito. Infelizmente, a pecuária é a que mais desmata no nosso mundo, né? Porque, imagina, a gente vai comparar o tamanho, o espaço de terra que a gente precisa para fazer uma plantação de planta versus fazer uma plantação de gado, onde precisa também plantar comida para o gado e também precisa desmatar para colocar várias cabeças de gado ali, não tem nem comparação uma coisa dessa, né? E são formas de desmatar criminosas, né? Assim, teve até aquele caso, por exemplo, daquele fazendeiro que estava usando o veneno que era utilizado na guerra, Do acho que do Vietnã. Vietnã. Agente laranja. Então, assim, eles não têm dó nenhuma, né, do meio ambiente, porque a pecuária ela é mais poderosa do que os próprios governos, ela é mais poderosa que tudo, ela manda em tudo, ela manda até em congressos médicos, se não me engano, tudo, né? Ela regulariza leis em benefício próprio. Isso é interessante a gente pensar, né? Eu achei legal que tu falou ali dos TikTokers, até eu já vi alguns desses TikTokers falando, e eu acho muito interessante porque, claro, tem várias discussões, e eu acho que é importante a gente conseguir entender uma coisa também. Existem pessoas e pessoas. Do mesmo jeito que vai ter acho que o agricultor que vai cuidar muito bem das suas vaquinhas lá, e que, ok, vai acabar abatendo elas em algum momento, talvez esse cara não vai conseguir fazer numa grande escala diferente de uma pessoa que tem um latifúndio que nem olha para as vacas direito, né? Eu acho que esse é um processo interessante. E também, claro, eu acho que infelizmente, não sei se tu vai concordar com o que eu vou dizer, muitos dos documentários são feitos fora do Brasil. Quer dizer, acho que nem sei se tem algum documentário brasileiro sobre veganismo. Tem, Tem? da Nina Legal. Rosa, por Legal. exemplo. Então, depois eu vou pedir para te contar todos esses documentários Sempre eu para ficar de recomendação pro pessoal. Mas é interessante a gente pensar, porque, por exemplo, esses tempos eu vi um e eu fiquei refletindo muito nisso, que é tipo assim, são sistemas que no Brasil são um pouco diferentes. Até pela questão de extensão, né, do território brasileiro. Porque o território brasileiro, por ser grande, faz com que, inclusive, seja mais fácil ter uma fazenda de milhares de hectares do que na Inglaterra, que é desse tamanho. Ou no Japão, por exemplo, né? Até esses dias eu vi um documentário do Japão falando por que o Japão não toma tanto leite. E deu, porque precisa assim, porque não tem como tu criar muita vaca no Japão, né? Então acaba sendo uma coisa interessante de a gente até poder pensar na questão cultural também, né? Que a comida que a gente come em um determinado lugar tem muito a ver com as questões geográficas daquele local. também, também. Sim, mas realmente não tem como comparar um pequeno produtor com, né, assim, uma grande indústria, não tem como comparar, realmente. Mas, inclusive, tem até um debate também sobre isso. Existe uma forma humanizada de matar esses animais, né? É claro que existem casos piores e outros não tanto, mas todos os casos eles tiraram direito à vida do animal. Tem até uma deputada, claro que isso não vai ser aprovado, né, por conta da bancada ruralista, que ela propõe que os alimentos, ao invés de terem as vaquinhas felizes, os bichinhos felizes lá na caixa, que mostre, né, que houve a morte de um animal, sofrimento animal, para que você possa consumir esse alimento. Tipo a caixa de cigarro que tem você terá câncer, né? No caso, você matou um animal para comer esse bife. Se não me engano, não sei se é na Holanda, já existem algumas propagandas de televisão do tipo, assim. Interessante, interessante. Agora eu fiquei pensando, eu lembrei do frango da Sadia, né? Não sei se tu lembra o personagem das pacotes da Sadia é um frango. Tipo, é um frango com capacete, é um frango estilizado, assim. E daí é muito interessante, porque é um frango fazendo propaganda dos seus irmãos que foram pro, que foram pro abate, né? É muito cruel se tu parar pra pensar, se a gente fosse pensar se fosse um frango de verdade, né? Tipo, fuga das galinhas, assim. É fazendo a própria vítima divulgar a própria morte e é tipo isso, né? Sim.
promover a própria E, morte. Fernanda, deixa eu te perguntar, né? Então vou fugir um pouquinho do grande e vou trazer pro teu pequeno para depois a gente voltar pro grande. Mas como é que é ser vegano? Tipo, é fácil, é difícil achar comidas veganas? Como é que é esse processo? Acho que a parte mais complicada de ser vegana Uhum, é porque a gente vive num mundo que ainda não é vegano. A tá. minoria é vegana Uhum, ainda, né? A gente não quer dizer que a gente é pouco. Nós tá. somos muitos já, só que a gente está espalhado, Uhum, mas é muito comum a gente estar sozinho em várias situações, uhum, onde as pessoas nos olham estranho ou ficam falando da gente, ah, aquela ali não come nada, fala desse jeito ainda, né? sim. Então a gente vai numa festa de casamento e lá não tem comida pra gente. A gente vai num restaurante, nem sempre a pessoa tem boa vontade. Às vezes vai servir uma comida que tem sim origem animal e vai mentir pra gente que não tem, né? Então eu acho que a parte da solidão é a que mais acaba inibindo os veganos, inclusive de falar de veganismo, né? Porque Uhum, existe uma coisa dos veganos muitas vezes serem muito agressivos na hora de falar de veganismo, ou eles não quererem falar de veganismo de jeito nenhum, uhum, uhum, né? E muitas vezes os relacionamentos acabam sendo impactados também por essa transição para o veganismo, e eu entendo que é importante as pessoas procurarem se fortalecer emocionalmente quando elas se tornam veganas, uhum, para elas aprenderem a lidar com esses desafios nos relacionamentos delas, para que esses relacionamentos não sejam prejudicados, pelo contrário, sejam fortalecidos. uhum. Faz sentido, né? Porque se um vai comer carne e outro não, eles vão no mesmo restaurante, eles vão conseguir cozinhar juntos. Como é que vai ficar a questão até de crítica, né, dentro do relacionamento? Tipo, tu tá fazendo um comportamento que eu acho um absurdo, né, dos dois lados. E é interessante esse processo, né? Sim, Realmente sim. pode afetar muito a relação. Uh, tá, isso do campo psicológico, mas na prática, tipo assim, é fácil achar no supermercado, tu tem que ser mais criativo na cozinha, como é que é esse processo, assim? Eu, particularmente, para mim, eu aprendi a cozinhar depois do veganismo. Eu não me Uhum, interessava por comida, uhum, por cozinhar, quer dizer. Mas, assim, hoje em dia tem muito mais opção, que bom. inclusive de hambúrgueres vegetais, queijos vegetais, as receitas que estão muito disponíveis na internet. E essa é a parte mais importante do veganismo, essa Uhum, parte da dieta, porque a gente está em contato com isso o tempo inteiro. É sim. café da manhã, é almoço, você entra na casa de alguém, uma pessoa te oferece alguma coisa e você precisa ler o rótulo para saber se você pode comer aquilo. Sim. Então, realmente, a parte da dieta é a parte que mais pesa para os veganos. Só que é possível, sim, a pessoa aprender. Cada pessoa precisa de um tempo para se tornar vegana também, porque tem Uhum, pessoas que às vezes elas têm medo de chocar demais a família, perder os laços por conta de tradições familiares, de comida. Então, ela pode ir bem devagar, aos poucos, antes de ir uhum. devagar, do que fazer igual alguns veganos que eu vejo, que acreditam que tem que virar vegano da noite para o dia, mas aí depois eles deixam de ser veganos rapidinho também. Né? Porque. Então, eu acho assim, que a Uhum. pessoa saber também como que ela pode praticar o veganismo o máximo possível ou se tornar vegana, saber das limitações dela, das dificuldades dela e não desistir também. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, Amanda? Porque, vamos dizer assim, um bife não vai deixar de ser gostoso porque tu decidiu parar de comer carne por uma causa social. E a gente não pode ser hipócrita em relação a isso, porque quando a gente inclusive está deixando de levar em consideração uma parte importante da experiência, né, de mudança de comportamento, que é se eu não aceito que essa mudança é difícil, ela vai se tornar mais difícil, porque eu não vou poder me Sim, acolher no meu processo, né? E eu acho que aqui é um ponto importante, porque a gente está levando. Porque pensa, é só deixar de comer carne. Mas eu acho que a questão aqui é interessante a gente pensar que alimentação é uma coisa que, para muitas pessoas, se não a grande maioria, o dia gira em torno da comida. É o café da manhã, é o almoço, é o café da tarde, é a janta, e né, ter que pensar o que fazer em cada uma dessas coisas. E eu acho que como a gente vive numa cultura né, onde a carne está muito presente, os derivados, né, leite, queijo, ovo,
pão, todas essas coisas acabam indo derivados, né, de produtos animais, se torna difícil porque tu tem que pensar fora da caixa. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, o tempo todo, desde criança, né? Desde quando a gente nasce, a gente vai vendo os nossos familiares falar de um jeito muito carinhoso, vai criando até uma memória afetiva também. Ah, filhinho, come franguinho, olha que gostoso, almoço de domingo, né? Franguinho caipira, aqui em Minas é franguinho caipira, né? Então é aquela coisa assim, o bifinho, meu filho, porque é tudo muito com carinho, né? Sim. Então, o veganismo, para combater isso também, trazer novos sabores, que não quer dizer que é ruim a comida vegana, tem comidas veganas maravilhosas. Só que são sabores diferentes, né? E o nosso paladar também, ele vai mudando conforme a gente vai estimulando ele. Isso faz muito sentido. E esse é um ponto importante, né? Porque eu acho que é super importante a gente entender que comida não é só alimento. Né? A comida, ela faz parte de um processo sociocultural e psicológico muito importante para o nosso desenvolvimento. Porque todas as nossas... Pensa, se a gente tá triste, o que a gente faz? A gente come. Se a gente tá feliz, o que a gente faz? A gente sai pra jantar. Né? Se eu vou chamar meus amigos, eu vou chamar meus amigos porque para ir pro parque pegar sol? Não, vou chamar eles pra comer alguma coisa. E isso é muito importante a gente entender o papel disso, porque no momento onde, né, alguém decide, né, vou me restringir alimentarmente de uma coisa que todo o meu círculo social se alimenta, pode ser um problema. Do tipo assim, né, se todos os meus amigos vão em churrascaria todo domingo, e daí eu viro vegano, como é que vai ficar esse programa? Eu não vou ir, isso vai me desconectar dos meus amigos, eu vou ter que convencer eles a ir num outro tipo de restaurante. Né? Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa gigantesca. Só que isso também não deveria fazer as pessoas, eu acho, desistirem, né, dos seus valores, porque valores são coisas importantes. Sim, a gente, infelizmente, é praticamente impossível estar 100% alinhado aos nossos valores, Claro. né? Mas a gente, eu acho que isso pode ser um norte para a gente ir nessa direção mesmo. E existem já treinamentos, assim, hoje em dia, de como que a gente pode lidar com tudo isso, né? E as pessoas também vão se descobrindo o que, que funciona mais para elas. Eu conheço veganos que vão à churrascaria, até porque o segredo das churrascarias para as pessoas comerem menos carne, o que, que é? É as Botar um monte de mulheres. comida que não é carne lá, né? Verdade. Para as pessoas se empanturrarem e sobrar pouco espaço para carne. Então, conheço muitos veganos que vão em churrascaria, né? E conheço veganos que não vão em churrascaria porque realmente a carne pro vegano ela é um gatilho. Claro, Só faz que sentido. esse gatilho está em todos os lugares. Você vai no supermercado, você vai no sacolão, você vai na farmácia, tem produtos testados em animais. Esse gatilho pro vegano está em todos os lugares. O que geralmente dá para fazer é o vegano entrar em acordo com a pessoa que é mais próxima, mais íntima dele. Uhum. Por exemplo, com o parceiro, né, com o namorado, falar, olha, gostaria que você comesse carne só longe de mim, com seus amigos, que aqui em casa você não colocasse carne no freezer. Cada vegano vai vendo o que, que funciona para ele. Tem gente que quando vai virar e falar isso para os pais acham um absurdo, vegano que mora com o pai ainda, Uhum. né? Então, nem tudo vai funcionar aqui no Brasil também. Sim. Essas coisas que a gente vê que o pessoal está começando a fazer mais lá fora, Uhum. né? Eu acho que é um movimento que, assim, claro que eu acho muito legal a gente ver que cada vez é mais facilitado esse movimento. Né? Hoje, por exemplo, eu estava, né, justamente por causa da nossa conversa, eu estava vendo uns vídeos no YouTube e eu vi um vídeo muito legal que eles estavam falando sobre ovo artificial, né? Ah, E daí eu fiquei pensando, daí, porque a gente não para pra pensar nesse tipo de coisa, né? Mas, tipo assim, o ovo, ele é uma coisa muito versátil quando a gente pensa na quantidade de coisas que pode fazer. E achar um substituto para ele que possa substituir todas as coisas do ovo é muito difícil. Daí tava falando, daí tem uma mexicana que tava fazendo um negócio muito legal que ela diz assim, que ela quer fazer um ovo perfeito. Daí ela tem a casca do ovo, a clara do ovo e a gema do ovo. Então são três coisas diferentes que tem que ser feitas. E ela tava criando um produto que eram essas três coisas. É muito engraçado, porque eu olhei e disse assim, tá, que diferença faz se o ovo vem numa casca ou se vem numa caixinha, né? Numa caixinha, tipo numa Tetra sim. Pak, assim. Mas é complexo, porque querendo ou não, tem pessoas que gostam de comer ovo e tem toda a questão também de o que a gente faz com o ovo. E todos os processos, eu acho que a carne entra nisso também, né? A gente está cada vez mais tentando, criando novos tipos de proteínas e tudo mais. Eu tenho
acompanhado um pouco, eu sou bem curioso com essa coisa de alimentação, né? E às vezes um lado meu fica se perguntando, né? Mas será que a gente deveria estar pensando nisso? Mas talvez a grande questão é importante quando a gente pensa que, né, esses processos podem trazer uma construção de alimentação mais barata para um mundo que está sofrendo mudanças climáticas muito importantes, né, Fernanda? Sim. Eu vi uma pesquisa, eu não sei de onde que é essa pesquisa, mas foi no vídeo do Fábio Chaves, do Vista-se. Recomendo muito o canal dele também, é Não bem conheço. informativo, assim, atualizado. E lá ele mostrava assim, um declínio no consumo de carne no nosso país. E qual era o motivo? Primeiro motivo principal, o preço. O preço. Segundo motivo, saúde. As pessoas estão tendo mais acesso que a carne, ela, inclusive, é cancerígena, né? Acho que foi em 2015, a OMS classificou a carne É a processada, carne se não me processada. engano, tão cancerígena quanto o cigarro, na mesma tabela dos cigarros. Não é só a carne processada. Todas as carnes também têm um potencial que faz mais mal do que bem, muitas vezes, né? Depende da quantidade, claro, que a pessoa come, né? Claro. Claro, claro, claro. Mas, segundo motivo era saúde. Terceiro motivo era pelos animais. Quarto motivo por questões ambientais. Uhum. Interessante, né? E é interessante a gente ver essas mudanças, porque daí a gente consegue ver, sim, o mundo pode mudar. Né? Vou usar um exemplo aqui que esse dia eu estava conversando com o meu marido, assim. Eu não sei se na tua família era assim, Fernanda, mas na minha família, na família do meu marido, a gente tinha a panela da fritura, que era Panela de uma panela da fritura, que era tem. que era aquela panela cheia de azeite, que tinha uns 3 dedos de azeite, toda craquelenta, porque vai grudando, assim, ela ficava naquela gaveta que normalmente tinha debaixo do forno. E tipo assim, É hoje. isso é uma coisa normal na minha família, na família do meu marido. Hoje em dia, eu fazer uma fritura por submersão, né, um deep fry que eles chamam, eu acho um absurdo, número um, porque eu sei o quão faz mal, por mais que seja maravilhoso uma batatinha frita feita daquele jeito, ou um pastel frito. Mas é interessante a gente pensar que são hábitos que a gente foi mudando. Por exemplo, eu uso muito air fryer, que é um outro processo. Ok, eu sei que não fica igual, mas é gostoso e é o suficiente para mim. Mas é uma coisa que, tipo, de uma geração para outra, dos meus pais para mim, mudou muito. Então é Sim, importante a gente entender esse processo, né, de que as mudanças são possíveis. Só que a gente sim. tem que fazer alguma coisa para que essa mudança aconteça, né? Tipo, caminhar em direção à mudança. Eu acho que isso é uma coisa importante. As coisas estão sempre mudando, né? Uhum. Só que aí a gente escolhe se as coisas vão mudar, porque a gente está escolhendo que elas mudem daquele jeito, né? Sim. Para o bem ou para o mal, elas vão mudar. Sob o nosso controle ou não, elas vão mudar, Uhum. né? E essa questão das coisas serem gostosas, será que a gente também não deve se questionar se é normal a gente sentir um prazer exagerado por certos alimentos? Porque hoje em dia existe um investimento muito grande, né? Assim, em químicas, né? Aditivos Uhum. químicos para viciarem as pessoas. Uhum. Será que o natural é sentir um prazer exagerado? Ou será que o natural é sentir um prazer ali, sim, mas não aquela coisa de, você começa a comer um skinny, por exemplo, e você não consegue comer um só, você vai comer até o fim, depois você Sim. quer mais, né? Será que isso é legal? É que daí eu acho que aí vem uma outra questão também, né, Amanda, que tem a ver com as estratégias de prazer e de regulação emocional que as pessoas usam, né? Porque se a gente parar para pensar, né, o problema não é tu ter prazer numa coisa, o problema é tu só ter prazer naquilo. Então, né, daí a gente vem, por exemplo, dos transtornos alimentares. O quanto muitas vezes as pessoas têm um transtorno alimentar porque o único prazer da vida delas é o comer. Porque eu tenho relações merda, eu tenho um emprego merda, moro numa comunidade merda, e daí a única coisa que eu tenho de prazer é ir no mercado e comprar um pacote de qualquer coisa, Ruffles, Sim. 5 pacotes de Ruffles e comer todos de uma vez só, ou um pote de sorvete. E daí aqui eu acho que vem um ponto, né? E a regulação emocional igual, né? Muitas pessoas não conseguem lidar com as suas necessidades emocionais e usam a comida como um alto alívio muito grande. E daí a gente vai, daí, claro, né?
Eu acho que aqui a gente está falando da carne, mas eu acho que a gente está falando isso como um todo, porque é um problema de saúde mental e de saúde física, né? E saúde coletiva também. E daí também tem a questão de o quanto certas coisas são acessíveis para algumas pessoas e não para outras, né? Porque, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, né, pessoal? Mas, por exemplo, agora por morar em Porto Alegre e a gente está vivenciando tudo que a gente vivenciou nas últimas semanas, mês, né? Para quem, assim, não sei quando é que vai ser ouvido esse podcast, né? Mas a gente passou por um período de enchente muito grave aqui em Porto Alegre. Nós estamos em final de maio de 2024. E o que aconteceu? Né? Muitos produtos não estavam conseguindo chegar nos supermercados, muitos produtos não, né, tipo, teve fazendas que foram devastadas, animais que morreram nas enchentes, então, tipo assim, o estado está ao caos, as estradas foram destruídas, então, tipo assim, a gente ia no mercado, né, a minha casa, graças a Deus, não foi atingida pela enchente diretamente, mas a gente ia no mercado e estavam faltando produtos que normalmente são básicos, e a gente tem que repensar todo esse processo, e daí tu te dá conta do quê? Que tem laranja no mercado o ano todo, mas não deveria ter laranja o ano todo. Por quê? Porque não dá laranja o ano todo. Tem morango no mercado o ano todo, mas não deveria dar porque não tem morango o tempo todo. Né? A carne ela é muito acessível, e que bom que ela é muito acessível no sentido de as pessoas precisam comer alguma coisa, mas o quanto algumas acessibilidades e outras estão relacionadas justamente a essas ilhas de acesso. Então, por exemplo, alguém que mora numa comunidade, às vezes tem muito mais dificuldade de ter acesso a uma verdura fresca, a uma fruta, né? Uma fruta específica, por exemplo, né? Claro, vou usar um exemplo meio bobo aqui, mas vocês vão entender. Caju. Eu não vou conseguir achar um caju em Porto Alegre para vender, porque caju dá lá no Nordeste. Do mesmo jeito que algumas coisas daqui não vão ter lá, mas o quanto que a gente sabe, por exemplo, que o Rio Grande do Sul e ali o Centro-Oeste são os principais produtores de carne do Brasil. O quanto não precisa se gastar de gasolina, de transporte e tudo mais para que a carne chegue em todo o Brasil, que é um país gigantesco. Né? E tudo isso influencia também tudo isso que a gente está vivenciando, né? Tipo, as enchentes aqui do Rio Grande do Sul estão muito ligadas às mudanças climáticas que estão relacionadas ao quanto a gente está impactando, né, o meio ambiente hoje. Sim, e infelizmente são informações que poucas pessoas têm acesso, Claro. né? Tem o negacionismo, tem também as fake news, né? E tem também o sistema do carnismo que, né? Então tem muita coisa que influencia. É bem complicado isso, né? Essa consciência alimentar. Nem todo mundo tem o poder de fazer escolha. A gente vive num país onde eu nem sei a porcentagem de pessoas que vivem numa vulnerabilidade alimentar, né? Então são muitas realidades também. Sim, exatamente. E daí também vem toda a questão dos processados, né? Porque, por exemplo, quando tu pega um produto fresco, sei lá, um tomate. Tomate é um ótimo exemplo. Pega um tomate. Um tomate vai ficar fresco, sei lá, 2 semanas. Não tô chutando a data, tá, pessoal? Mas um extrato de tomate vai durar dentro de um pacotinho Tetra Pak ali, vai durar 2 anos. Mas o que precisa ser adicionado a um extrato de tomate para ele durar 2 anos? O que vai conseguir chegar lá no Joãozinho que mora longe da fazenda? Não vai ser o tomate fresco, o tomate não consegue chegar lá a tempo, mas o extrato vai. Mas ao mesmo tempo, isso, né, implica que eu vou ter menos acesso a uma comida saudável. A gente sabe que os alimentos processados, isso eu acho que às vezes é importante dizer, o que é um alimento processado? O alimento processado é um alimento que passou por vários processos antes de chegar no produto final. Então, por exemplo, um presunto. Né, pessoal, não pensem que existe um pedaço do porco que se chama presunto. Né? Presunto é um monte de carne de porco misturada que eles botam no molde e vira um bloco. É um bloco. É uma coisa muito bizarra se a gente parar pra pensar, né? Uma salsicha. Ou até mesmo aquela coisa que meu irmão adorava, os mini chicken, né? O mini chicken deixou de ser frango foi muito antes de virar mini chicken, né? Porque é um monte de carne misturada que fizeram um tolete. E daí o quanto a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente pensa em alimentação saudável como um todo, né? Não só no veganismo.
E eu acho que esse tipo de conhecimento anda cada vez mais distante, quanto mais novas as gerações, assim, né? Eu não sei. Eu acho é que assim, é minha opinião, né, Fernanda? Mas eu acho assim, eu acho que o conhecimento ele tá mais acessível, tá? Porque eu acho que Sim. os nossos antepassados, eles nem paravam para pensar nessas coisas. Porque não tinha muito alimento processado, né? Eu penso assim, nossos avós, nossos bisavós, eles plantavam, né? Eles comiam as coisas que vinham direto, porque esses processos industriais, eles são muito recentes na nossa história. Claro, né? Se a gente pensar que antigamente os processos industriais eram as compotas, né? Os ductos usavam, tipo assim, né? Goiaba. Goiaba dá na época do ano, dá 2 meses, 3 meses goiaba. E daí dá muita goiaba e tu não vem comer. Então tu faz uma compota de goiaba pra durar mais, pra durar o ano inteiro. Né? E isso é uma coisa interessante a gente pensar, né? O quanto que um processo que era feito para preservar um alimento se tornou um problema onde a gente come goiabada. Então, vamos usar goiabada como exemplo. A gente come goiabada que nem uns condenados e todo mundo com diabetes. Né? Porque a gente também exagera. Porque antes esses alimentos também eram mais restritos, né? Uhum, Não que sim. as pessoas não mereçam comer uma goiabada, não é isso, mas o quanto também nesse processo a gente não se descuida e o nosso corpo não está preparado para lidar com tudo isso. Sim, é. Eu lembro que tu comentou, um pouco antes da gente começar a gravar, de alguns dados, né, justamente dessa questão do impacto dos processos de criação de animais para o abate, assim, né, no meio ambiente. Tu podia comentar um pouquinho para a gente, Fernando? Sim, eu trouxe até aqui uma citação Uhum. que eu vou ler para vocês, né? Do IPCC, né? Uhum. IPCC é o painel intergovernamental em mudança climática. Uhum. Diz o seguinte: se não reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa produzidas pela pecuária, nós excederemos as metas climáticas internacionais, mesmo que todas as outras fontes de emissões de gases de efeito estufa sejam eliminadas. Quer dizer, o resto vai ser gambiarra, tomar banho rápido, diminuir a gasolina, o resto vai ser tudo gambiarra. O principal é a pecuária. Uhum. Isso é um ponto interessante de pensar, né? Que a forma como a gente faz para produzir alimento vai dificultar, inclusive, o processo de fazer alimento no futuro, né? Sim, sim. E o pessoal aqui tá assim, aqui tá virando o planeta churrasco, né? Porque tá virando um aquecimento, superaquecimento. O planeta Desculpa, eu tô rindo lá porque eu fiquei pensando, a gente comendo churrasco vai virar o churrasco daqui a pouco, né? isso vai virar um churrasco daqui a pouco. O Elon Musk, sei lá como é que fala o nome desse homem, né? Super respeitado, claro, mas pensando em levar pecuária lá para Marte, gente. O planeta aqui está acabando, ao invés de tentar salvar esse planeta, vai tentar levar destruição para outro planeta também. E aquilo também, né, Amanda? Não, até o momento não existe um plano B, né? Não tem um planeta. Não, qualquer coisa que der errado a gente vai para tal lugar. Até o momento não existe esse plano B. Tanto que no aquele filme que tu comentou ali no início, né, o Não Olhe Pra Cima, é justamente isso. Tipo assim, é uma discussão do tipo assim, se a gente ficar nesse processo de não, mas vai dar tempo, uma hora não vai dar mais tempo, e daí talvez os bilionários consigam se congelar e se mandar para o futuro. Ainda não existe tecnologia, mas vai que esteja bem guardada. Mas a gente normal, Sim. não vai. Né? E a desigualdade também vai aumentando cada vez mais, né? Com como é que fala, esses desastres climáticos, porque vai afetando mais os outros animais, as pessoas em vulnerabilidade social, vai aumentando as doenças, vai aumentando também tudo ali, Sem sombra de né? dúvida, né, Amanda? Eu vejo pela situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul agora, né? Querendo ou não, né? Houve cidades aqui no Sul que foram devastadas total. Mas, por exemplo, quando a gente pega a realidade de Porto Alegre, as pessoas mais atingidas foram as comunidades mais pobres, que Pois estão é. com água até agora, né? E daí essas pessoas não têm para onde ir, estão nos abrigos e, né, todos os problemas que podem vir de uma situação de abrigagem, violência, desentendimentos, né?
é muita desgraça junto. Né? Diferente Uhum. de, né, por exemplo, vamos dizer que a minha casa tivesse devastada. Eu sou uma pessoa de classe média, média alta. Então, por exemplo, assim, ok, ia ser muito devastador para mim, ia. Mas eu provavelmente ia conseguir me reconstituir financeiramente de uma forma muito mais fácil que essas pessoas. E eu acho que isso para as pessoas, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Porque quem não está em vulnerabilidade tem muita dificuldade de se colocar no lugar e não é por falta de empatia, é por não conseguir imaginar o que é miséria. Né? É que nem a história da fome, as pessoas pensam que fome é aquilo que a gente sente no final da tarde porque não tomou café. Mas isso não é uma fome crônica, que é não comer nada durante dias ou comer muito pouco. E as pessoas têm essa dificuldade de conseguir entender isso, né? E daí Sim. eu acho que esse acaba sendo um ponto, né? De conseguir olhar e poder entender que cada uma das escolhas que a gente faz, elas vão ter um impacto no Tem. curto, no médio ou no longo prazo. E o nosso longo prazo que a gente achou que ia ser muito longo, está cada vez mostrando que Eu não é tão longo chutava daqui assim. 1000 anos. Uhum. E a tendência é que, né, tipo assim, a gente já está num ponto de reversibilidade, que se diz. A gente pode mitigar os danos, mas a gente está vivenciando a mudança climática hoje, né? E daí talvez esse seja um ponto interessante, né, que a gente estava conversando antes também, que é a questão do ativismo interseccional, né, que é o quanto todas essas lutas, né, o veganismo, a gente pensar na homofobia, né, a gente pensar no nosso grupo aqui, né, do Vozes Afirmativas, a gente pensar no racismo, eles estão muitas dessas lutas ligadas a coisas em comum, né? Por exemplo, vamos pensar no racismo. O racismo vem muito da escravidão. E por que as pessoas foram escravizadas? Para dar conta do poder econômico. Era alguém que precisava de mão de obra, e daí foi lá e devastou um povo, e pegou esse povo e trouxe para outro país, atravessando o oceano. Para quê? Porque precisava de dinheiro. Uhum. Né? Sim. E a gente vai reproduzindo essas opressões Sim, também. Se a claro. gente não para pensar, a gente continua reproduzindo, Sim. né? Porque Contra a gente não está os imune outros à cultura, humanos. né? Oi? A gente não está imune à cultura. A gente Não. nasce, e daí isso também eu acho que é um outro ponto interessante, porque muitas das coisas que a gente acha que é natural porque a gente está inserido na É, cultura. Só que a gente precisa ter uma crítica em relação à cultura. Porque quando a gente tem essa crítica, a gente pode olhar e dizer, eu quero continuar fazendo isso ou eu não quero? Porque não é uma coisa de eu preciso. Precisar de não serve de nada. Né? Pensar na coisa do veganismo, né? A gente precisa comer carne, não, a gente não precisa comer carne. A gente pode querer comer carne. E talvez esteja tudo bem querer comer carne, não vou entrar no mérito de dizer para as pessoas coisa feia, não se come carne. Mas talvez de olhar e dizer assim, eu posso querer. E daí, se eu quero, eu tenho que assumir as consequências disso, todas as consequências. Né? E daí, talvez a coisa de ter lá no pacote o boi sendo carneado seja importante para entender. Essa é a consequência de eu comer carne. difícil é as pessoas terem acesso de novo a esse despertar, porque a ignorância é uma benção, né? Todo mundo quer permanecer nela e não precisar fazer nada e viver iludido, achando que eles vão sim achar uma saída e dar conta de resolver todos esses problemas climáticos. A gente sempre acha que alguém vai conseguir nos salvar, né? Os Uhum. políticos, e que não é a gente que vai ter que fazer essas mudanças. E eu acho que isso acaba sendo. Claro que talvez individualmente é importante entender, né, que essas mudanças não vão funcionar. Não é só o Anderson ir lá e separar o lixo seco do orgânico que vai fazer o mundo deixar de estar quente. Inclusive, muito se discute que isso é uma balela, né? Não que não seja bom de separar, mas que tipo, o impacto que a gente tem nisso talvez seja muito menor do que todo mundo parar de comer carne, né? Se a gente pensar no efeito estufa, talvez. Mas, querendo ou não, o mercado existe a partir de uma demanda, né? Então, se a gente parar para pensar, toda a questão do respeito a nós, né, a população LGBT, também veio num interesse econômico.
né? De, por exemplo, enquanto eu e o meu marido não decidimos ter filhos, a gente tem muito mais poder aquisitivo para poder comprar certas coisas do que talvez alguém que tenha filho, né? Não que não exista também um mercado capitalista da criança, né? Que é tipo, né, brinquedo da Fisher Price e todas essas coisas, mas é interessante a gente pensar que o pink money, né, que é o dinheiro da população LGBT, ele é muito interessante no momento onde a gente normalmente somos pessoas, né, muitos de nós, né, não todos, óbvio, que somos pessoas que temos graduação, pós-graduação, e daí isso faz com que a gente tenha um poder aquisitivo maior e tudo mais. Então é interessante a gente pensar que tudo isso são as mãos do capitalismo. Né? Nós temos um sistema melhor nesse momento para dar conta? Não sei, talvez a gente não tenha. Eu até estava vendo umas discussões sobre isso, que está se falando muito de um. Como é que era? Está se falando muito de um neofeudalismo, não tecnofeudalismo, que são as grandes big techs e que a gente vai acabar se tornando meio que escravos delas. Então, escravo do que o Google pensa, do que o Facebook pensa, que vai ser o novo capitalismo, né? O que vai derrubar o capitalismo talvez não vai ser o socialismo, vai ser esse novo feudalismo. E é muito louco a gente pensar que o feudalismo foi uma coisa que a gente superou lá em 1700, eu acho, por aí, talvez até antes. Então, né, o quanto cada uma dessas coisas a gente vai ter que pensar. E daí talvez pensar aqui, será que a gente precisa deixar a, vamos dizer assim, o leite derramar para fazer alguma coisa, ou a gente pode tentar fazer alguma coisa para o estrago não ser tão grande? A gente precisa realmente se movimentar, né? Porque, assim, até para a gente se adaptar a tantas mudanças que não está tendo tempo da gente se acostumar com cada uma delas, né? Tá tudo muito rápido e, e há quem diga que todas as profissões um dia serão substituídas, né? Sim. Então, tem várias preocupações e angústias aí por coisas que a gente não sabe responder, Uhum. né? É. E a gente vai. E esse é o ponto, a gente não tem as respostas. E tá tudo bem. E daí eu acho que esse aqui é um ponto importante. É a gente aceitar que, mesmo não tendo as respostas, a gente pode parar para pensar nelas. Mas, no geral, a gente se sente muito desconfortável em não ter as respostas, né? Porque eu sempre digo, né? Quando a gente é criança, tá tudo bem a gente não ter resposta. Quando a gente é adulto, ou pelo menos mais velho, a gente se sente muito desconfortável de não saber as coisas. Mas a gente tem que Sim. aprender isso, porque é justamente nesse ponto de não saber que coisas novas podem surgir, mas a gente tem que aguentar esse desconforto. Beleza. Fernanda, conta pra nós. Se alguém quiser, ai, bah, esse podcast mexeu comigo, quero saber mais sobre o veganismo, o que que tu recomenda? Tem material, livro, alguma coisa que diria, vai por aqui que isso aqui é um caminho legal. Tem muito material bom, tanto para Uhum. assistir, por exemplo, material para assistir sobre saúde. A Netflix tem What the Health, né? Uhum. Tem também, deixa eu ver aqui, tem uma colinha aqui, deixa eu Tem ver. problema. Tem, eu não sei se está em português o título, é Forks Over Knives. Eu não sei se está em Uhum. português esse título Ok. aqui. A gente pode deixar também na descrição do vídeo, né? Claro. Então, Recomendações. pessoal, a gente deixa na descrição do vídeo, né, algumas referências lá. Eu acho que um legal que eu vi esses tempos é aquele que é um documentário que é Você é aquilo que você come. Ah, Eu sim. achei bem interessante que eles botam uma pessoa com uma dieta onívora e outra com uma dieta vegetariana, e eles contaram os ganhos e perdas das dietas. Eu achei super Já ouvi falar, interessante. isso eu não assisti ainda, ouvi falar muito bem. Né? Eu acho que é uma ideia legal, assim, para refletir. E tem algum outro filme ou documentário, assim, que esteja na ponta da língua, assim? Tem um que tu me falou que era do Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, que ele dirige. Tem Qual que é o o nome desse? Cowspiracy, né, do Leonardo DiCaprio, que foi premiado, ganhou Uhum. alguns Oscars, inclusive, Olha. que ele explica o impacto da pecuária sobre o impacto ambiental, assim, né? Deixa eu falar de novo para o BBG. O Cowspiracy, do Leonardo DiCaprio, que foi premiado com vários Oscars, e ele também traz dados, assim, mostra o impacto da pecuária sobre o meio ambiente, né? Uhum. E ele também explica por que que as pessoas falam tanto da causa ambiental, mas não querem entrar nesse assunto da pecuária. Elas falam de tudo,
o que emite, né, gases de estufa, mas elas não querem falar sobre a pecuária. Faz sentido, né? Querendo ou não. E daí talvez seja muito aquilo, né? De o quanto eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero sentir o desconforto de ter que mudar. É. Né? E daí talvez esse seja um grande passo. O que você está disposto a abrir mão para a gente ter um mundo melhor? Né? Só para aquele desconfortinho assim no final do episódio para a gente deixar as pessoas. E assim, a gente falar isso com outra comunidade que também luta, né, por um mundo mais justo, que acredita que o sistema pode ser diferente, que as coisas podem ser melhor, a gente acaba tendo um pouco mais de esperança das pessoas conseguirem ter uma compreensão maior. Sim. Né? E de aceitarem também fazer algo a respeito. A gente vê que as pessoas, quando falam para elas que se elas forem diminuir o sofrimento animal, que elas podem comprar o produto A ao invés do B, porque o A não testa em animais, a maioria colabora. Tem várias formas da gente contribuir, ao invés de só virar vegano, porque o veganismo também pode ser entendido dentro desse espectro aí. Né? Imagina, eu queria que tivesse uma máquina, sabe, para calcular lá e falar assim para a gente, quantos por cento vegano você está hoje? Para todo mundo entender que todo mundo pode estar, sabe, também praticando o veganismo em alguma porcentagem também, porque senão o veganismo fica uma coisa assim muito fora da realidade, aquela coisa assim, nossa, você é vegano? Eu jamais conseguiria ser. O espectro vegano. O Mas eu espectro do acho que veganismo. isso é muito legal de pensar, né? De pensar assim, tá, então se eu não posso assumir todo o compromisso, o que eu posso assumir? Qual que é uma coisa eu dizer, isso eu vou fazer, né? Que pode ser separar o lixo, que pode ser talvez né, fazer que nem o Paul McCartney diz, segunda sem carne, que pode ser comprar o produto daquela marca X que não testa em coelho, né? Talvez cada uma dessas pequenas coisas. E eu acho que isso E hoje em dia já está tendo até calculadora, eu estava até tentando procurar uma para você calcular também sua pegada de carbono, porque assim, aí eles calculam ao longo de um ano, tem uma que também calcula, você coloca lá e ela calcula na hora do dia mesmo que você fez. É bem interessante para saber se você está extrapolando a meta ou como que está sendo. E daí talvez seja legal pensar, então tá, a alimentação é um lugar que me pega. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir caminhando para o meu trabalho, ou pegar um transporte público. Eu posso, sei lá, entrar num projeto e plantar árvore. Por que não? Né? Mas claro, né, pessoal, árvore de verdade. Não vamos plantar eucalipto e achar que estão salvando o mundo plantando eucalipto, né? Por favor. Mas eu acho que esse é um ponto. É claro, se aliar com pessoas que entendem disso. Com pessoas que vão poder, né, que conhecem, que estudam e que vão poder. Né? Eu digo por nós hoje, que nós gaúchos, né? A gente está vivendo um momento onde a gente vai ter que repensar tudo. A gente vai ter que repensar como é que são as cidades, a gente vai ter que repensar, né, como é que vai ficar toda essa estrutura que foi devastada, e se a gente vai reconstruir cidades, se a gente vai ter que construir outro lugar, o que vai ser colocado no lugar dessas cidades, talvez para segurar a força dos rios em próximas enchentes. Então tudo isso tem que ser pensado e vai fazer parte do nosso futuro. Para nós aqui, do nosso futuro atual. Talvez para vocês aí, onde estão em outros lugares, talvez seja um futuro, mas não tão futuro assim. Então acho que é bem importante a gente, né, tocar nesse assunto. O Anderson, e tem, por mais que a dieta à base de planta seja a que é mais indicada para ajudar a regenerar o meio ambiente, a gente não precisa pensar só no que é mais eficiente se a pessoa não está conseguindo fazer aquilo. Sim. Né? Igual você falou, se a pessoa não está disposta a mudar nada, absolutamente nada na dieta dela, então será que ela está disposta a fazer algo mais para pelo menos mitigar todos esses efeitos? Faz sentido. É um processo. E daí talvez você possa entender qual que é o impacto que eu tenho nesse mundo e o que eu posso fazer para tentar diminuir um pouco ele. Muito legal. Então, Fernanda, a gente está chegando no final e eu quero que tu diga para o pessoal, para quem quer conversar mais contigo sobre isso, conhecer o teu trabalho, marcar uma consulta, afinal de contas tu é psicóloga, então talvez tenham vários veganos aqui ouvindo esse programa, né, e querendo conhecer um pouquinho, onde é que a gente pode te encontrar? Eu estou no Instagram, que é VegLGBT. Tá. VegLGBT, tudo junto? Deixa eu até confirmar, porque eu acho que eu tinha mudado o nome, Não mas tem eu acho que é problema. isso mesmo. Dá uma olhadinha aí.
né? A gente igual vai deixar aqui embaixo o link do Instagram da Fernanda, como sempre, acho uma coisa importante. Isso, VEG LGBT. VEG LGBT. Isso é muito legal. E, né, imagino que tu tá à disposição de todo mundo, quem quiser conversar contigo. Com certeza. Bom. Estou aberta aqui para quem quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer. Querida, muito obrigada pela tua participação. Foi maravilhoso te ter aqui. Maravilhoso, Esse André. papo foi ótimo. Mexeu algumas coisas aqui. Ainda não estou pronto para virar vegano, mas quem sabe daqui a um tempo. Então, mas foi ótimo, viu, essa troca. Fico bem feliz. E pessoal, como sempre, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Né? Vocês sabem que se vocês quiserem conversar, propor assuntos e tudo mais, vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, no Vozes Afirmativas e no @psicólogo Anderson Pereira. E, né, como gaúcho que está vivendo toda essa questão de desastre climático, pensem muito em todas essas coisas. E quem puder continuar ajudando, né, nas causas, né, aqui do estado, também vai ser muito grande. Eu vou deixar aqui embaixo também alguns links de algumas ONGs e de alguns projetos que vocês podem ajudar, certo? Mil beijos, pessoal, e até o próximo episódio do Gaycast do Vozes Afirmativas. Tchau! E...